Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por Bitdove. Regulamentação do homeschooling ganha novo fôlego em Brasília com isolamento por coronavírus. Crises são eventos peculiares. Elas são janelas de tempo em que podemos avançar alguma agenda libertária ou simplesmente sermos indolentes enquanto a esquerda passa suas propostas sem qualquer resistência. É certo que essa crise do coronavírus já demonstrou que os mais habilidosos players da política e do mercado tentar se aproveitar do pânico generalizado para certos objetivos. Investidores comprarão ações mais baratas, socialistas tentarão passar mais intervenção do Estado. Até aí, nada de novo. O que a situação nos mostra é que crises como a atual permitem a discussão de temas até então considerados tabus. O ensino à distância, por exemplo, que ainda continua a ser visto com ressalvas pelos mais apegados ao sistema de ensino tradicional, hoje já é amplamente debatido e até adotado de forma emergencial. Várias escolas e universidades públicas e particulares estão mantendo as atividades online. Até mesmo a USP, um lar para os progressistas, está mantendo aulas online até para os cursos de engenharia que necessitam de aulas práticas em laboratório. Ora, é bem certo que ensino à distância e homeschooling são duas coisas bastante diferentes, mas o que esse contexto demonstra é que a necessidade é uma ótima porta de entrada para flexibilizar alguns dogmas dos quais as pessoas não estariam dispostas a abrir mão em situações normais. Mas enfim, nesse caso cabe a pergunta: por que homeschooling? Em primeiro lugar, esta e outras adaptações pedagógicas estão sendo discutidas justamente porque partiu do Estado a imposição de quarentenas e o fechamento de instituições de ensino, fazendo surgir uma necessidade aí de discutir o homeschooling e outros tópicos. Mas não é só isso. Podemos afirmar que os fundamentos que validam o homeschooling como solução pedagógica se alicerçam em duas direções. Número 1, as deficiências do modelo de ensino vigente. Número 2, as vantagens inerentes ao modelo aí de homeschooling. Primeiro, precisamos nos desembaraçar daquelas objeções que são mais frequentes quando essa discussão tem lugar. Afirmam os opositores do homeschooling que a escola é essencial, que a metodologia dos pedagogos é indispensável, que a escola proporciona à criança uma experiência fundamental de socialização. Esses e mais alguns outros argumentos que, no fundo, são variações dos mesmos anteriores. Para todas essas objeções, basta uma rápida olhada na nossa experiência histórica para demonstrar que confinar toda criança acima de 7 anos por 5 horas numa sala e com outros 40 alunos por uma média aí de 12 anos é uma experiência muito recente na história da humanidade para que isso fosse sequer cogitado como experiência de vida essencial e indispensável. Obviamente, nem todos os antepassados foram alfabetizados, e para eles não saber as letras representou uma desvantagem. Ainda assim, será que o sistema vigente supre essa necessidade? Será que os que a ele se submetem atingem bons resultados de aprendizagem? Seria desnecessariamente extensa uma argumentação que esmiuçasse quão deficiente é o atual sistema de ensino, mas apenas a título de ilustração, podemos dizer que no caso do Brasil, 3 em cada 10 indivíduos são classificados como analfabetos funcionais. A aptidão escolar brasileira também pode ser dividida em subcategorias. Algumas das que já são utilizadas para mensurar a alfabetização do indivíduo são analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. O grupo de analfabetos funcionais é formado pelos níveis analfabeto e rudimentar. Os analfabetos não conseguem ler palavras ou frases, ainda que identifiquem números familiares, como o de telefone ou preços. Já no nível rudimentar, os indivíduos até conseguem encontrar informações explícitas aí em textos simples, mas não fazer inferências a partir do que leram. Os chamados funcionalmente alfabetizados pertencem às categorias elementar, intermediário e proficiente.
Quem alcança o alfabetismo elementar consegue calcular valor de prestações sem juros e interpretar tabelas simples, por exemplo, mas não interpreta figuras de linguagem como metáforas. O nível intermediário, por sua vez, permite que a pessoa elabore síntese de textos diversos, jornalísticos e científicos, e também saiba trabalhar com porcentagens. Já o proficiente é a única categoria apta a opinar sobre o estilo do autor ao ler algum texto, e é o nível mais alto da escala. Entre o público universitário, apenas 34% são considerados proficientes, enquanto que o número fica ainda pior em níveis mais baixos de escolarização. Poderíamos ainda dissertar sobre os sofríveis resultados alcançados pelo Brasil nos testes do PISA, mas cremos que já conseguimos enfatizar aí suficientemente esse ponto. O fato é, o modelo atual de ensino é absurdamente supervalorizado. O empenho demonstrado por pessoas em sua defesa é totalmente desproporcional aos resultados que ele entrega. Tanto pior são os argumentos que pretendem defender o sistema educacional baseados na experiência da socialização das crianças. Ora, para engolir esse argumento, é preciso ignorar quão ignóbil é o ambiente destinado a confinar dezenas de pré-adolescentes por horas a fio. Esse fatídico ambiente vai necessariamente premiar os indivíduos, tanto menos eles queiram aprender e tanto mais eles queiram simular o ambiente de disputas pela posição aí de alfas numa jaula de chimpanzés. Não só essa experiência não resulta em qualquer bem, como por vezes o aluno sai de lá tão traumatizado quanto Ike de Fênix na Ilha da Rainha da Morte. Os massacres de Suzano e de Realengo não me deixam mentir. Independente das propostas do homeschooling, o sistema vigente já oferece todas as razões possíveis para que seja abandonado. Não obstante, os argumentos para se adotar o homeschooling são também bastante eloquentes. Em primeiro lugar, homeschooling não implica em ausência de orientação pedagógica. Aliás, o sistema tampouco se restringe àquela imagem comum do filho sendo ensinado pelos pais, já que a descentralização permite toda espécie de adaptações no aprendizado. Tutoria presencial, tutoria à distância, formação de grupos de estudo e muito mais. Muitos argumentam que os pais não possuem formação adequada para auxiliar no aprendizado dos filhos. Ora, mas mesmo esse argumento sendo verdadeiro, isso depõe contra o modelo de ensino atual, que é o mesmo que alfabetizou os supostos pais despreparados. Então esses pais poderiam encontrar um obstáculo a mais nesse processo? Provavelmente. Porém, este é mais um motivo para que a experiência seja compartilhada em família, já que os próprios pais se beneficiarão de se dedicarem ao aprendizado. Quanto ao conteúdo pedagógico, várias são as soluções baratas e até mesmo gratuitas e de qualidade. No momento da produção desse artigo, uma busca pelo termo advérbio no Google já retornou 1.630.000 resultados. Pesquisas semelhantes no YouTube retornaram não só uma infinidade de videoaulas, como até vídeos de professores que ensinam conjunção e interjeição por meio de paródias com o funk da Anitta. Aposto que esse conteúdo está muito mais atualizado do que as músicas do Saci aí cantadas em sala de aula. Para quem precisa de um conteúdo mais metódico e organizado, a melhor das sugestões é a Khan Academy. Nela você encontra os conteúdos organizados não só por tema, mas por grau e série escolar. Se você ainda não conhece o conteúdo, sugiro aí que acesse e se surpreenda. Complementarmente, a quantidade de livros disponíveis na Amazon é gigantesca, inclusive os livros disponíveis como e-books de download gratuito, algo em torno aí de 50.000. Para os insatisfeitos, uma assinatura do Kindle Unlimited fornece acesso a mais de uma infinidade de títulos pagos por um valor mensal na casa dos R$20. Isso para não falar de todos os cursos disponíveis em plataformas como Alura, Udemy e até pirateados nos sites de torrent. Enfim, por mais razões que pudéssemos apresentar, a maior de todas as razões é que o Estado, esse ente ilegítimo e coercitivo, não possui qualquer direito de exigir que crianças se submetam aos sórdidos eventos que têm lugar no ambiente insalubre escolar.
Essa é, antes de tudo, uma constatação ética inescapável. O Estado merece todo o repúdio por estabelecer de forma arbitrária que os pais que pretendem salvar seus filhos da alienação e do doutrinamento sejam ameaçados com a pena de prisão e a perda da guarda dos filhos. Isso, em última análise, implica que seus filhos, na verdade, são do Estado e não seus. A quebra desse círculo vicioso é uma das pautas mais urgentes contra a tirania estatal. Pois é isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe em suas mídias sociais. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Nos vemos na próxima. Tchau!